Vamos adorar ao Senhor Jesus. Tenho certeza que você é grato a Ele por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez e por tudo que também Ele irá fazer. Pelo dia de hoje, pelo dia de ontem e também pelo dia de amanhã. Nos diz a palavra que Deus é um Deus de futuro. Por isso eu quero consagrar juntamente contigo o nosso mês de outubro, declarando que aquele que vive, que reina e que vive, é quem tem o controle, a direção e a primazia da minha e da sua vida. Por isso declare aí onde você estiver, que Deus é contigo, que Ele é com sua casa e que esse mês de outubro pertence a Ele, em nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar com você um louvor que o Senhor colocou ao meu coração e que Ele possa falar conosco neste exato momento. Seja muito bem-vindo por aqui, muito bem-vinda por aqui. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar ao meu e ao teu coração, porque Ele é bom, porque Ele nos conhece. Louvado seja Deus. Aleluia. Grande é o Senhor Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele a glória, a Deus a glória. Somente para Ele toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação, porque somente Ele é digno. Glória a Deus de receber a adoração. Glória a Jesus. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Declare aí que somente para Ele toda a glória, toda adoração, toda exaltação, porque somente Ele é digno de receber. Somente Ele morreu naquela cruz do Calvário. Somente Ele é o Rei da glória. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. A Bíblia vem dizer que Ele não divide honra e glória com ninguém, porque somente dEle, por causa dEle, por Ele, louvado seja Deus, todas as coisas que se fez, se formou. Somente a Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Louvado seja Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Deus a glória. Para Ele, para sempre. Amém. Aleluia, Jesus.
eu tenho certeza que você também tem motivo para glorificar. Eu tenho certeza que você também tem motivo para se alegrar. Nos diz a palavra que a graça do Senhor, ela nos basta. Ainda que nós não tivéssemos motivos, louvado seja Deus. Como louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas bênçãos, muitas maravilhas que Deus ele faz. O simples fato de nós podermos dizermos que temos um Pai, que temos um ajudador, que temos um Senhor, que temos um amigo, um consolador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que para Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. E eu tenho certeza que você também tem motivo para glorificar. O fato de você e eu estarmos vivos, respirando, já é motivo de se alegrar na presença do Senhor. Já é motivo de dizer para Ele: Senhor, muito obrigado. Obrigada porque o Senhor é o Deus que preserva, o Senhor é o Deus que sustém. Por isso dê glória neste exato momento. Se Deus ele te trouxe algo à memória, declare: Deus, glória ao Senhor por isso, por esse detalhe. E eu tenho certeza que o próprio Espírito Santo, ele vai te lembrar motivos para você dar glória ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é o Rei da Glória. Ainda que eu e você não viéssemos a dar, a palavra do Senhor vem dizer que os anjos, eles dão glória o tempo todo. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o Rei da Glória. Nos diz a palavra que os querubins e os serafins, a todo tempo, eles, aleluia, glorificam e exaltam o nome santo do Senhor Jesus. É por isso que nós também devemos nos juntar e dar glória ao nome do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar contigo uma palavra que Deus colocou ao meu coração. E nós vamos fazer a leitura, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do capítulo de 55 do livro de Isaías, versículo de número 6 em diante. Nós vamos fazer a leitura e o Espírito Santo ele vai falar ao meu e ao teu coração. Por isso siga declarando: fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. A Bíblia diz assim, livro de Isaías, capítulo 55, verso de número 6. Busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Versículo de número 8 diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ela sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Eu glorifico ao Senhor por esta palavra. A palavra do Senhor vem falar a respeito da soberania, a respeito de que Deus, Ele quer ser buscado, a respeito de que se nós buscarmos o Senhor, louvado seja Deus, nós podemos achá-lo. Quando nós buscamos algo, quando nós queremos algo, nós vamos, aleluia, ao encontro, nós vamos tentar comprar, nós vamos tentar encontrar. E a palavra do Senhor vem dizer que se nós buscarmos a Ele, nós também vamos poder achar. E diz assim: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Nos diz a palavra que Deus ele está perto de mim e de você, esperando apenas ser buscado, esperando apenas ser clamado. E nos diz a palavra que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Aqui a palavra vem dizer que nós devemos, louvado seja Deus, abandonar tudo aquilo que não agrada o Senhor, porque o Senhor tem algo sobrenatural para mim e para você. E diz assim, versículo de número 8: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês,
nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E é por isso que é importante nós buscarmos a presença do Senhor, porque quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele vai nos direcionar o caminho. Mas se nós andamos pelo nosso próprio conceito, pelo nosso próprio entendimento, nós não estamos fazendo uso dessa palavra. Aí Deus ele vem falar a respeito do pensamento dele, que é muito maior, que é muito melhor, que é muito mais alto. Ele vem falar a respeito dos caminhos que ele tem para mim e para você, que são caminhos altos, caminhos que levam a ele. Muitas das vezes as pessoas podem levar essa interpretação, as coisas terrenas. Sim, claro que Deus, quando Ele quer, louvado seja Deus, Ele pode, sim, fazer com que alguém seja exaltado, sim. Mas o contexto aqui da palavra também vem falar a caminhos altos, caminhos que levam ao Senhor, caminhos que nos aproximam de Deus, caminhos que nos levam ao seu alto trono. A palavra do Senhor vem dizer: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Aí a Bíblia vem dizer que Deus ele faz uma comparação. Deus ele vai fazer uma comparação para que eu venhamos a entender qual o nível de diferença que tem do meu pensamento, do seu pensamento, para o pensamento que ele tem para mim e para você. Nos diz a palavra que Deus ele diz que os caminhos dele, louvado seja Deus, olha só, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vem dizer que assim também é os pensamentos do Senhor a respeito de nós. Nos diz a palavra que a Bíblia, ela relata que existem 3 céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que existem 3 céus e nós estamos na terra. E Deus ele faz uma comparação para que nós viéssemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a entender o que Deus estava querendo falar a respeito desse caminho que ele tem. Olha só a diferença que há da terra para o céu. Será que eu e você temos a noção? A Bíblia vem dizer que existem 3 céus. E se eu e você formos levar nesse último estágio do 3º céu, é um estágio que eu e você não sabemos nem calcular, nem mencionar, nem medir e nem entender. E é esse pensamento que Deus está dizendo que Ele tem a respeito de mim e de ti. Um pensamento que eu e você não vamos poder nem mensurar. Quem pode entender, louvado seja Deus, aquilo que Deus Ele tem para cada um de nós. E eu provo isso mais uma vez na palavra. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá no livro de Romanos, louvado seja Deus, capítulo de número 11, verso de número 34, verso de número 33, que é o louvor que nós acabamos, aleluia, de declarar, que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Romanos capítulo 11, verso de número 33. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu glória a Deus para que ele o recompensasse? Porque dele, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quão insondáveis, quão inescrutáveis, louvado seja o nome do Senhor Jesus, são os seus caminhos. A Bíblia vem dizer, ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem pode sondar aquilo que Deus tem preparado para mim, para você? Oh, glória a Jesus, ninguém, nem mesmo eu, nem mesmo você. Louvado seja Deus que tem uma intimidade, que busca a face desse Deus, vai saber, aleluia, de fato o que Ele tem. Nos diz a palavra que Deus Ele revela, sim, aos seus revela, mas tem coisas, louvado seja Deus, que fica encoberta aos olhos humanos. Por quê? Porque Deus Ele é soberano. Deus Ele fala até certo ponto, porque eu e você temos uma limitação humana. E se nós soubéssemos o processo que nós iríamos enfrentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós muitas das vezes não iríamos suportar. Deus falou para Abraão, e eu vou trazer um exemplo mais uma vez na Bíblia, que era para ele sair, louvado seja Deus, da parentela, louvado seja o nome, que Deus iria mostrar uma terra para ele, mas Deus não falou o processo que ele iria ter que enfrentar para chegar naquela terra, o quanto ele iria ter que caminhar, quantos adversários ele iria ter que enfrentar,
quantas adversidades no meio do caminho ele iria ter que vencer para chegar até aquele local da terra prometida. Nos diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Quem conhece a mente desse Deus? Ninguém. E Deus vem dizer, louvado seja Deus, que muito melhor são os pensamentos que Ele tem a respeito de você do que aqueles pensamentos que você mesmo tem. E muitas das vezes você está com um pensamento que não tem agradado o Senhor. Pensamentos, louvado seja Deus, que tem, aleluia, colocado à prova a fidelidade, que tem colocado à prova o poder do Senhor Jesus. E Deus vem dizer para mim e para você que os pensamentos dele, que o caminho dele são mais altos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Aí a Bíblia ainda vem confirmar que assim como a chuva, louvado seja Deus, que cai do céu, e ela cai com um propósito de molhar a terra para irrigar, para que se possa dar semente e o fruto, para que assim o animal e o homem possa comer. Assim a palavra do Senhor, ela não sai da boca de Deus sem antes ter um propósito. E a Bíblia vem falar que o propósito, aleluia, tem que se cumprir. Leia aí, na sua Bíblia está escrito assim, louvado seja Deus. E diz assim, versículo 11, livro de Isaías 55. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual o enviei. É Deus que faz com que a palavra se cumpra. Porque os pensamentos dele, ao meu respeito e ao teu respeito, é muito melhor, é muito maior do que tudo aquilo que eu e você podemos pensar ou imaginar. O pensamento do Senhor, ao meu e ao teu respeito, não é aquele pensamento limitado, não é aquele pensamento que pensa de acordo com o que está vendo. É aquele pensamento que conhece o futuro. É aquele pensamento que antes mesmo de você imaginar, que antes mesmo de você pensar a respeito daquilo, louvado seja Deus. Deus, Ele já sabe como vai ser, como vai ocorrer, como Ele vai fazer. Porque os pensamentos dele são mais altos do que os meus e os teus. Assim como os caminhos dele são mais altos, louvado seja Deus. E diz assim, os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Por isso a importância. Salmo de número 37, verso de número 4. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, os pensamentos que ele tem a respeito de ti, também escrito lá no livro de Isaías, é pensamento de nos trazer paz, pensamento de nos trazer bem, pensamentos de nos levar mais a ele, pensamento de que nós viemos a conhecer mais da sua palavra, que nós venhamos a buscar mais a sua face. O texto aqui, antes dessa palavra, diz assim, busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto ele está perto. Louvado seja Deus. Aí vem dizer que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e voltem-se para o Senhor, que ele terá misericórdia. Volte-se para o Senhor, que ele o receberá de bom grado. Nos diz a palavra que Deus, aleluia, ele quer que nós venhamos a buscar a sua face. E quando nós buscamos a face do Senhor, você sabia que Deus ele começa a pensar ao meu e ao seu respeito? Tem muitas pessoas, louvado seja Deus, pensando a respeito de mim e a respeito de ti. Muitas das vezes pensamentos bons, muitas das vezes questionamentos, muitas das vezes pensamentos ruins. Mas você já parou para pensar que tem alguém que também pensa em você? Não diz a palavra que ele não toscaneja. Louvado seja Deus. Lá no livro de Jeremias, a palavra do Senhor vem dizer que ele, aleluia, não pisca. A palavra do Senhor vem dizer lá no Salmo de número 121, que ele não toscanejará, não dormirá o santo guarda de Israel. Ele não dorme, ele não pisca, ele não cochila. Não diz a palavra que os olhos dele é como chama de fogo. Imagine só que aquele que tem olhos como chama de fogo, ele pensa. Muitas das vezes, eu e você nunca paramos para pensar a respeito disso. Será que você pode pensar neste momento o reino dos céus pensando em você? O reino dos céus, aleluia, pensando a respeito da sua vida. O reino dos céus olhando e pensando aquilo que ele tem, o pensamento que ele tem, o caminho que ele tem para você. E dizendo, filho meu, filha minha, eu tenho os pensamentos melhores.
foca em entregar tudo a mim, foca em querer saber qual é a direção, foca em querer saber qual é o caminho, porque os meus pensamentos não são os teus pensamentos, assim como os teus caminhos não são os meus caminhos. Apenas me entregue, apenas confie e espere em mim, porque eu sou Deus que tenho pensamentos a respeito de ti. O Deus que me trouxe aqui é o Deus que conhece o seu coração. É o Deus que sabe que muitas das vezes possa ser até que você pense que você não é lembrado. Possa ser até que você pense que ninguém pensa ou que ninguém se lembra de você. Mas Deus vem dizer para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele pensa em você a todo tempo, a todo momento. E Ele está esperando você buscar a Ele, porque Ele está perto. Ele está esperando você ir a Ele e invocá-lo enquanto se pode achar. A palavra é bem clara, que Deus, Ele pode ser achado. Nos diz a palavra, louvado seja Deus, e Ele será achado de nós. Imagine só, um Deus que tão importante quanto é, se deixa ser achado. E ainda mais, lembra de mim e de você. Sabe quando Deus, aleluia, entregou o seu Filho amado? Foi porque Ele olhou para a terra e Ele lembrou que eu e você não poderíamos nunca carregar aquela cruz. Que eu e você não teríamos a capacidade nunca. Louvado seja Deus, então Ele olha e Ele se lembra. Nos diz a palavra que Deus, Ele se lembrou de Ana. Ana sendo ali estéril. Louvado seja Deus. E a palavra diz que Deus se lembrou de Ana. Nos diz a palavra que Deus, Ele se lembrou, aleluia, ali de Eucana. Nos diz a palavra que Deus, Ele se lembrou do seu povo e enviou socorro, enviou libertadores. Deus, Ele não deixa de se lembrar. Deus, Ele não deixa de pensar em você. A Bíblia do Senhor vem falar, glória a Deus, que ainda que um pai ou uma mãe venha se esquecer de um filho, Ele não esquece. E não se esquecer é lembrar. Deus vem dizer que Ele não se esqueceu de você. Sabe todo esse contexto? Sabe toda essa volta? É para dizer, eu não me esqueci de você. Eu estou te vendo. Eu estou contemplando. Apenas me busca. Apenas venha ao meu encontro. Apenas coloque diante de mim tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que muitas das vezes pode vir para tentar tirar o seu sono, para tentar te causar perturbação ou dano. Deus está dizendo, entrega o teu caminho a mim, aleluia, porque eu me lembro sim, eu me lembro. Deus vem dizer que Ele se lembra. Eu gostaria de continuar o texto. Nós paramos aqui, louvado seja Deus. E diz assim, versículo 11, que Deus, Ele vem falar, assim também ocorre com a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim. Deus, Ele faz uma comparação com a chuva. Ele diz, a chuva cai, a chuva molha, e ela faz aquilo que apraz na terra, para que a terra dê o fruto. Assim a minha palavra, ela não volta vazia. Vamos continuar. E diz assim, e atingirá o propósito, para o qual a enviei. Versículo de número 12 diz assim, vocês saíram em júbilo, e serão conduzidos em paz. Os montes e colunas irromperão, e em cântico diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, um renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Nos diz a palavra que Deus, Ele vem fazer uma comparação também de coisas que trazia malefício e de que agora Deus, Ele vai fazer com que aquilo que trazia malefício não faça mais mal, mas Ele vai colocar ali no local, aleluia, algo que traga bem. Nos diz a palavra que ao invés, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de uma roseira braba, diz assim, ao invés, aleluia, no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, versículo de número 13, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. E se você for pesquisar o que significa a murta, eu deixei uma lição de casa para você, para se incentivar você a buscar, para incentivar você a aprender um pouco mais, aleluia, daquilo que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração. Nos diz a palavra que Deus está dizendo, vou converter o quê? Todo mal, aleluia, em bênção. Vou converter toda maldição em bênção.
aquilo que era maldição, eu faço crescer de uma forma que se transforme e não seja mais aquilo que era. Me diz a palavra, aleluia, no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o nome do Senhor. O que significa renome? Significa você renomear algo que já foi nomeado. Sabe o que significa isso? Deus traz um novo nome, uma nova nomenclatura, um novo estado para aquilo que tinha um nome negativo. Aí Deus está dizendo assim, vou pôr um nome, aleluia, positivo. Um exemplo, muitas das vezes você coloca um nome, aleluia, em algo. Aleluia, isso acontece muito em pastas aí na internet, em pastas aí que nós precisamos nomear. Mas por algum motivo você precisa ir lá e fazer um renome, uma nova nomenclatura daquilo que você já nomeou. E Deus está dizendo que é Ele que muda sim nomenclatura. É Ele que traz um renome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim, louvado seja Deus. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Sabe o que significa isso? Quando Deus coloca um nome em mim e em você. Quando Deus ele coloca um renome na minha e na sua história. Não há quem possa destruir. Não há quem possa apagar. Não há quem possa desfazer. Sabe por quê? Porque Deus não escreve de qualquer forma. Deus escreve com tinta de ouro. E a mão do Senhor é poderosa. Por isso que vem falar lá no livro de Apocalipse que ninguém era digno de abrir os 7 selos. Porque somente Ele. Somente Ele. Somente Ele. Será que você está entendendo que Deus ele tem um novo renome para a sua história, um novo renome para a sua vida? Basta que você busque a Ele, como está escrito. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Porque os pensamentos do Senhor não são como os meus, não são como os teus. São pensamentos de paz, pensamentos de bem. Eu gostaria de repetir o que está escrito lá em Romanos, capítulo, aleluia, 11, versículo de número 33, para nós encerrarmos aqui a palavra do Senhor e você se encher de esperança e de alegria no Espírito Santo, começar esse mês declarando, e diz assim, ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Repita aí neste exato momento. Diga assim, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Repita que para ele e dele é a sua vida, é a sua casa, é a sua família e tudo aquilo que leva o seu nome. Em nome de Jesus, vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra, sendo gratos ao Senhor, porque Ele vive e reina e Ele vive. Palavra que o Senhor trouxe para a nossa meditação. Livro de Isaías, capítulo 55, nós começamos a ler a partir do verso de número 6. E livro aí de Romanos, capítulo 11, nós começamos a ler verso de número 33. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para assim compartilhar com você. E eu glorifico a Deus, a sua vida, a sua presença aí do outro lado. Que o Espírito Santo possa te fortalecer, possa te sustentar e possa, louvado seja Deus, colocar você no caminho e nos pensamentos que Ele tem. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque os teus pensamentos não são os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles são falhos. Quantas das vezes nós pensamos coisas das quais não agrada ao Senhor. Quantas das vezes nós pensamos coisas das quais o Senhor, meu Deus, aleluia, não tem para nós. Quantas das vezes os nossos pensamentos e os nossos caminhos são limitados. Mas os teus, Senhor, não são. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque é melhor, mais alto do que os nossos caminhos são os teus. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que nos apresenta um caminho melhor, um caminho maior, um caminho mais alto. E assim nós agradecemos porque o lugar mais alto, o lugar melhor que nós devemos e queremos estar, é sempre na Tua presença. Por isso nós entregamos a Ti os nossos pensamentos,
a nossa mente e declaramos que é revestida pelo poder do capacete da salvação. Declaramos que os nossos pensamentos serão alinhados com os teus e que os teus caminhos, aleluia, é que prevalecerá na nossa vida. Que nós não venhamos a trilhar os nossos próprios caminhos, mas que nós venhamos a buscar todos os dias o caminho do Senhor. Buscar a tua face como está escrito. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós queremos, Deus, te buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, entregando a nossa casa, entregando a nossa vida, tudo que temos no altar do Senhor e te agradecendo, porque, meu Deus, assim como a chuva que cai do céu, que tem, meu Pai, aleluia, ali por destino molhar a terra, para que a terra venha dar a semente, para que a terra venha dar o fruto, aleluia. Assim a palavra do Senhor, ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que apraz, sem antes, meu Deus, cumprir o propósito. Por isso nós declaramos que toda palavra que veio do Senhor, que todo pensamento, que todo caminho que veio do Senhor, venha a ser concretizado, venha a ser concluído, porque o Senhor é o Deus da boa obra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se você tem sentido a presença do Senhor falar contigo por intermédio dessa palavra, deixa teu like, ajuda aí, para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que você aprova e possa também apresentar a outras vidas. Se sentir de Deus, compartilhe o vídeo para que outras vidas também sejam edificadas e recebam uma palavra de ânimo na presença do Senhor Jesus. Eu deixo um abraço em Cristo Jesus, glorificando a Deus pela sua vida, tendo a certeza que Deus é um Deus que tem um caminho maravilhoso para você. Lembre-se que Deus, Ele pensa em ti. Ainda que alguém, ainda que o mundo não se lembrasse, Deus, Ele se lembra de você. Sabe por quê? Porque você é criação do Senhor. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. E declare aí, onde você estiver, glória a Jesus. Para sempre, amém. Declare que a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para todos sempre, amém. Aí na sua casa, na sua vida, na sua história, aleluia, em todo lugar que você for, que a glória do Senhor te proteja, te esconda, te cubra e te guarde, amém.